Aqui. Posso dizer? Yes, ma'am. Deixo na tela o livro. Deixa assim, tá maravilhoso, Kate. Vamos lá. Então, boa noite a todas e todos e todes. É uma alegria muito grande. Agora me bateu uma emoção, gente, de apresentar esse meu livro, Faith, War and Slavery, A History of the Colonial Conquest of Sudan, que é fruto da minha parceria com o professor Suresh Kumar, da Universidade de Delhi, do Departamento de Estudos Africanos. Esse livro nasceu originalmente do meu doutorado, defendido em 2005, que foi publicado em 2013 pela Unifesp, que tem essa capa aqui, Fé, Guerra e Escravidão, uma história da conquista colonial do Sudão, 1881-1898. Bom, essa obra, no que consiste essa obra e por que ela foi traduzida, né? Eu comecei o meu doutorado em 2001, né? Uma coisa muito marcante na minha vida, na minha carreira, e a gente estava... ainda não existia essa abertura para os estudos africanos, e eu queria muito poder fazer... Eu era doutoranda na área de História Contemporânea, eu sou contemporanista, né? A minha monografia de final de curso, mestrado e doutorado era em História Contemporânea, e eu defendia que os temas contemporâneos sobre a África eram de extrema importância para a compreensão do mundo, né? Para a compreensão das relações. E eu defendi na minha seleção de doutorado, que eu passei, né, de 2000 para 2001, que era fundamental a gente rever os temas do que a gente chamava história colonial ou colonialismo. A minha geração ela era muito influenciada por aquela visão que vinha da luta de libertação nacional, que tinha uma importante função, né, política, de mobilização de pessoas, que era baseada naquela dicotomia, mundo do colonizado, mundo do colonizador, como se fossem dois mundos separados e irreconciliáveis. E na pesquisa eu percebia que isso era uma leitura dos anos 60, né, do contexto das lutas de libertação nacional, mas que a gente não podia pegar essa leitura dos anos 60 e jogar para o século XIX, né? E, além disso, havia também, com relação ao Islã, uma visão de forte preconceito. Quando eu comecei a preparar, isso foi antes do 11 de setembro, tá, gente? Que ainda ficou pior, né? E que o Islã era visto como colaborador do colonialismo ou como fundamentalista, então não tinha, de fato, assim... E quando eu ia pesquisar a bibliografia, eu encontrava autores que diziam que o Islã não era. O Islã não era moderno, o Islã não era racional, era uma bibliografia terrível, terrível. Em português tinha pouco, e o que existia era uma bibliografia muito rasa. E aí eu me propus estudar a história da maior revolta anticolonial ocorrida na África, que é a revolta mardista, ou a Mardia, que ocorreu no Sudão, que hoje se dividiu em dois países, né? O Sudão da época do Mardi, dessa história, que eu escrevi em português e que foi publicada em 2013 pela Unifesp, e que depois eu faço uma coedição com meu colega Suresh Kumar, que saiu esse ano agora, né? Saiu agora, em março. A ideia seria rever essa história do ponto de vista de uma documentação que estava aberta, que ia ser aberta, que eu já sabia que ia ser aberta, e que eu tinha acessado alguma coisa que era dos missionários católicos que tiveram diálogo com as lideranças muçulmanas e que produziram uma série de relatos sobre o que era essa revolta anticolonial. A Mardia, ou a revolta mardista, é uma grande revolta que uniu diversos povos, povos muçulmanos e não muçulmanos, numa área, uma extensão espacial gigantesca, e que por 17 anos criou um Estado Islâmico que brecou tanto os interesses ingleses quanto os interesses franceses nesse corredor continental que existe na África, que vai do Cairo à cidade do Cabo, na África do Sul. Então, era algo gigantesco, né? Um espaço gigantesco que essa revolta toma, e muitas populações participando dessa história.
E aí eu queria rever justamente isso, porque me trazia outras informações sobre o Islã e sobre os povos chamados povos do Nilo, que era diferente daquela visão do Islã como fundamentalista, do Islã como opressor na África, e que ajudava a perceber que essa relação colonial ela era muito mais complexa do que essa mera divisão mundo do colonizado e mundo do colonizador. Então, eu comecei meu doutorado em março de 2001 e havia assim um ambiente muito favorável para eu descobrir o Islã, conhecer o Islã. Tanto academicamente, eu comecei a acessar uma produção internacional em língua inglesa e francesa sobre a história do Mahdi, da Mahdia. Comecei a acessar a documentação dos missionários em italiano e havia iniciado também um contato com a Universidade de Khartoum, que tinha um convênio com um centro de pesquisa na Noruega, que estavam começando a publicar a documentação da Mahdia. Então, esse era um outro aspecto muito interessante, que essa grande revolta, que essa grande história, ela produziu uma quantidade imensa de documentos que a gente, assim, eu não vi nem um terço, né? Porque ainda há muito a se pesquisar e há muito a se escrever sobre a Mardia, especialmente a documentação em árabe, né? E aí eu comecei a minha pesquisa. Havia um certo ambiente favorável ao Islã no contexto inicial da minha pesquisa, mas aí a gente passa por uma situação muito difícil, que foi o 11 de setembro de 2001, com a queda das Torres Gêmeas e a criminalização da população muçulmana, que não tem nada a ver com o atentado, que não tem nenhuma culpa daquele atentado ter acontecido. Então, a população muçulmana passa a ser fortemente criminalizada. Eu passei a ser muito cobrada de participar de eventos para falar do Islã, e a gente viu, naquela época, naqueles anos, que no Brasil, na área das ciências humanas, éramos muito poucos aqueles que estavam prontos e aptos para falar sobre o Islã e muito mais falar daquele contexto de crise, né? E aí foi nesse momento que eu percebi que eu tinha que fazer um mergulho muito grande nesse diálogo, tanto das fontes produzidas pelos muçulmanos, e aí eu pude contar com a ajuda do professor Abdulbadi Sidarmed, que é sudanês, e me ajudou a trabalhar essa documentação, que são as cartas do Mardi, o livro Caixa do Estado Mardista, quanto a documentação italiana, que eu fui pesquisar na Itália, no arquivo comboniano, que eu consegui levantar essa documentação e fazer a leitura dos religiosos que foram prisioneiros do Estado Mardista. E ao ler essa documentação, o que a gente percebe nitidamente nessa história, nessa relação, é que não existia uma visão a priori do que era o Ocidente e do que era o Oriente. Né? As lideranças muçulmanas que fazem aquele movimento e que prendem os missionários e outros agentes ocidentais que estavam no Sudão, eles justamente queriam compreender quem eram aquelas pessoas, o que elas estavam fazendo ali. Né? Em relação aos missionários, que foi a documentação que eu mais pesquisei, eles vão trazer contribuições assim muito ricas, né? Primeiro, dizendo assim, né, na fala dos muçulmanos, olha, cristãos nós já conhecemos, os cristãos da Etiópia, o cristianismo etíope, conhecemos também os cristãos coptas do Egito, conhecemos também os cristãos da Grande Síria, né, que hoje se dividiu em Líbano e Síria, mas naquela época, no século XIX, era a Grande Síria. Agora, esses cristãos que chegam com os ingleses, que chegam com os franceses, que são arrogantes, que dizem que somos inferiores, que dizem que tem uma cultura melhor que a nossa, vocês não são cristãos iguais a esses cristãos que já convivemos com eles há milhares de anos. A gente nem vai chamar vocês de cristãos, a gente vai chamar vocês de nazarenos. Então, era muito interessante, quando a gente começa a trabalhar com a documentação muçulmana e ler também a documentação dos missionários, de que eles também era muito claro para a população local que aqueles missionários cristãos que chegaram na segunda metade do século XIX nada tinha a ver com as relações
que eles haviam estabelecidos com as antigas comunidades cristãs africanas. Uma outra coisa muito interessante também, que essa documentação vai trazer, é justamente isso, é uma percepção do que essa intervenção vem de fora, porque essa intervenção traz esse discurso de que o que existe aqui não tem valor, só o que vem de fora, que vem com essas pessoas, tem valor. E na interação, eles vão percebendo as questões da racialização que os europeus vão trazendo de fora, né? Então, por exemplo, um dos padres que é prisioneiro pergunta para uma pessoa, né, um muçulmano que apoiava o movimento e que estava conversando com ele: por que você acredita e apoia essa liderança muçulmana que é um homem negro? E ele estranha, ele fala assim: como assim um homem negro? Então, para nós, a gente se vê aqui de formas diferenciadas, mas essa questão de ser um homem negro, a gente não trouxe isso para a gente. Né? Então, a gente começa a perceber também que a história da Mardia é uma história que começa a ser dita, começa a ser identificado o que é o Ocidente e o que é o Oriente nessas relações. Né? E tem dentro dessa obra também o percurso da história das 5 religiosas, que eram 5 freiras, que eram líderes da comunidade religiosa católica, e que naquele contexto justamente de revolta islâmica, as lideranças muçulmanas tinham preocupação com elas, né? Como que aquelas 5 mulheres poderiam se preservar em estado de castidade como freiras, se o estupro era generalizado, se os confrontos com os ingleses eram sanguinários, como é que seria essa situação? E aí as lideranças muçulmanas decidem que elas deveriam se casar. E elas, diante da possibilidade de se casarem, ou seja, de terem os votos de castidade, pobreza e obediência quebrados, e segundo, né, em primeiro lugar, em segundo, de se casarem com homens africanos, elas escrevem ao padre superior da ordem pedindo a permissão de suicídio, alegando a história do estupro de Lucrécia, que é uma aristocrata romana, que, ao ver a sua dignidade violada, ela comete o suicídio por causa disso. E o padre responsável pela congregação nega, dizendo que suicídio é suicídio, que elas não poderiam se matar. E o drama dessas mulheres, que, por um lado, se viam totalmente desprotegidas da igreja, desprotegidas de qualquer nação ocidental que reivindicasse por elas, era muito grande, e, ao mesmo tempo, elas se viam diante de uma forma de inserção na realidade africana que elas não esperavam de forma alguma. Né? Então, nessa obra, eu exploro muito essa dor e esse conflito e a interação dos muçulmanos, quando eles percebem: o problema de vocês não é só casar, o problema de vocês é se casarem com nós, com a gente, com africanos. Então, não há problema, nós vamos arranjar 5 maridos brancos para vocês se casarem. Então, essa descoberta das relações de racialização, não que houvesse, gente, questões de racialização nas relações que ocorriam entre os muçulmanos e as populações sudanesas. O Sudão era uma região de forte tráfico de escravos, mas essa racialização que vem da Europa, os muçulmanos também percebem, e tudo isso passa na história das irmãs. A capa do livro, tá, é uma capa de um dos campos de prisioneiros do Mardi, né? E essas pessoas de branco são mulheres, né? São as prisioneiras mulheres. Não são as religiosas que eu pesquiso, mas são as mulheres de povos do Sudão que foram feitas prisioneiras porque não aceitavam o controle dessa liga de lideranças africanas, muçulmanas e não muçulmanas, que vão controlar o Estado mardista. O que é muito interessante também nessa história é que os muçulmanos vão fazer, dentro do Bait al-Mal, da casa do tesouro deles,
eles vão fazer como se fosse um museu, apresentando para a população como era a Europa, o comportamento dos europeus e que eles haviam conquistado europeus, né? E a população vai visitar esse lugar para aprender o que é a Europa, né? E nesse processo também, o Mardi, essa figura, ele vai proclamar que o casamento da rainha Vitória era ilegítimo, porque não era um casamento muçulmano e não era um casamento com ele, de que ele iria conquistar o Sudão, conquistar o Egito, o norte da África, e que ele iria a Londres tomá-la por esposa, tomar a rainha Vitória por esposa. E aí tem toda uma discussão que a gente faz também da simbologia da Rainha Vitória, de como essa liderança também era compreendida pelas autoridades muçulmanas, né? E do que foi realmente esse Estado Islâmico, essa ampla aliança dos muçulmanos com as populações de culto de ancestral, de sociedades de linhagem, que construíram de fato uma entidade política que resiste a essa intervenção fortíssima inglesa e francesa durante 17 anos. Para eles serem derrotados, os ingleses tiveram que formar uma coalizão que leva os Estados Unidos e o Canadá pela primeira vez para a África em uma guerra africana. Não só para a África, nesse sentido da África colonial, mas para um confronto militar em terras africanas, a ponto de Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro inglês, importantíssimo na história da Segunda Guerra na Inglaterra, ter sido convocado, quando era jovem, para ir como sargento na reconquista de Khartoum. E ele escreveu um livro que, para mim, foi uma fonte também muito importante, chamado A Batalha de Omdurmã, que foi uma das últimas batalhas contra o exército mardista, né? O exército dos seguidores dos muçulmanos e dessa grande liga, né? Que ele vai dizer que ali ele viu se formar em situações que poderiam ter resultado numa Primeira Guerra Mundial, né? E aí tantos relatos dos militares ingleses, relatos dos missionários e relatos dos muçulmanos traz a Mardia como uma história que desmistifica, inclusive, essa ideia de que a metralhadora giratória e os armamentos europeus é que teriam submetido os africanos. Porque não foi isso que aconteceu na história da Mardia. Não só eles não foram submetidos por esse armamento, como ainda por cima eles se apropriavam dos armamentos perdidos, aprendiam com os atiradores de elite que eram prisioneiros e usavam essas armas contra os ingleses e os franceses em campo de batalha, né? Essa região ela foi uma região, em termos coloniais, que nunca foi pacificada, no sentido de que a imposição da violência conseguiu deter, calar, prender essa população, a ponto de que, no final, quando os ingleses finalmente retomam o Sudão, depois de 17 anos, se impõe o que a gente chama de condomínio anglo-egípcio. É a única forma de administração que existe na África que tem esse nome. Quando a gente estuda a história do colonialismo, a gente vê protetorados, áreas de influência, colônias, mas condomínio anglo-egípcio só foi o Sudão. Por quê? Eram as autoridades egípcias que controlavam o Sudão a partir da relação que eles tinham com ingleses e franceses. Então, essa obra, a partir dessa história mais complexa, eu revisito essa discussão do colonialismo e também falo do espaço colonial como espaço de intensa circulação de pessoas, de indianos, de destacamentos indianos, que, em parte, são enviados pelos ingleses para controlar o Sudão, e de indianos que se juntam às lideranças muçulmanas sudanesas para fazer revolta contra os ingleses, né? Então, esse é um tema que ainda está longe, na minha avaliação, de ser esgotado, né? A história da Revolução Mahdista. Eu fiz essa proposta
Essa obra foi publicada em português em 2013. Muito prazer, professor. Que bom te ver aqui, professor Daniel. Né? Ela foi publicada em 2013 em português e, devido à contribuição dela para a discussão sobre o colonialismo, o Departamento de Estudos Africanos propôs a tradução com um texto atualizando de onde eu parei até tempos mais recentes, né? A respeito do Sudão, que foi feito pelo meu colega Suresh Kumar. Né? Essa obra, para mim, é uma alegria muito grande. O reconhecimento da Universidade de Delhi ao trabalho que eu fiz é uma grande alegria. A obra foi finalizada agora no início desse ano. E tem uma coisa muito interessante, né? Porque as universidades indianas são universidades laicas de uma produção nas ciências humanas muito bonita, muito forte, muito vigorosa, né? Só a gente lembrar dos estudos subalternos e dos autores dos estudos subalternos, como são importantes, Sanjay Subramanian, Partha Chatterjee, Gayatri Spivak e tantos outros que a gente lê aqui, né? Eles têm uma produção muito grande, bastante vigorosa, mas também eles trazem, né, para a vida acadêmica aspectos da sua vida religiosa e espiritual muito interessantes. Então, o meu livro, a tradução do meu livro com o Suresh ficou pronta no dia do Mahashivaratri. Mahashivaratri é a grande festa do deus Shiva. Shiva é a divindade que traz o Tantra, ou seja, que traz o sexo, a possibilidade de gerar vida. Shiva é aquele que transmuta o sofrimento em conhecimento e luz. E aí o símbolo de Shiva está atrás do meu livro. E aí eles me ligaram no dia que eles foram diagramar, professora, o seu livro está sendo diagramado no Mahashivaratri. E ele vem com essa história, né, de transmutar uma história tão difícil em algo que possa ser um elemento de conhecimento, de reflexão. E ele foi impresso na Festa da Felicidade, na festa do Holi. Né? Então, ele tem E eles me ligaram, professora, o seu livro foi hoje para a gráfica, na festa do Holi, na festa das luzes, na festa aqui da felicidade. Então, assim, esse livro, para mim, ele me traz uma alegria muito profunda, porque ele é o meu doutorado, ele é um sonho de doutorado que começou no início do século XXI, de fazer uma discussão sobre colonialismo, né, da gente olhar para uma realidade que é muito diferente da nossa e trabalhar com o Islã, que é a grande religião perseguida, né, infelizmente, no século XXI. E aí essa obra ela alcançar leitores que eu jamais poderia imaginar e ser traduzida por uma universidade que eu nunca poderia imaginar que eu encontrasse interlocutores que ajudassem a não só a ler esse material, mas a atualizar e avançar na discussão que eu apresentei aqui. Então, hoje, nesse Dia da África, celebrar essa alegria do lançamento dessa obra me traz uma profunda felicidade e compartilhar com vocês ainda mais. Eu agradeço a atenção de todo mundo aqui e passo a palavra ao meu colega Daniel, que está aqui, e agradeço muito. Obrigada, professor Daniel. Obrigado, Patrícia. Peço desculpas, eu estava com a conexão intermitente nesses momentos, são coisas, né, das atividades remotas que têm se feito muito presentes, né, nesses últimos tempos. Gostaria de abrir para ver se nós temos alguma pergunta ou manifestação. Enquanto isso, lhe parabenizo muito pelo livro, gostaria de ler de antemão, assim. Achei uma temática muito interessante. É algo que chegou uma questão. Deixa eu ler, então, depois eu faço um comentário, tá bom? Muito interessante a sua pesquisa, professora. É do Pietro Menegatti. Muito interessante a sua pesquisa, professora. Estou encantado. Eu também pesquiso o Islã africano e percebi que alguns autores apontam que o madismo, se eu pronunciei errado, perdão, desvia de algumas posições do sunismo, mas é bem difundido entre as camadas populares. No Sudão colonial havia também essas implicações. Você poderia comentar um pouco sobre as relações sociais do madismo? Perdão de novo se falei errado. Falou certinho, porque é um R muito brando, é Mahdi.
É muito suave esse R. É um R que vem daqui. Mardi. Então está tudo certo, está tudo maravilhoso. Pietro, agradeço a pergunta. Que bom também que você está aí na seara do estudo do Islã. O mardismo é uma tradição muito forte no norte da África e nessa África sudânica. E tem várias interpretações sobre o mardismo, né? Os movimentos mais antigos mardistas que existem nessa região, eles remontam ao século X, né? Então, tem histórias de mardes do século X. Do início, esses movimentos mardistas, porque o Mahdi ele faz parte da escatologia islâmica, né? O Mahdi é aquele que vem unir todos os Ansar, todos os seguidores do Islã, né? Todos aqueles que são muçulmanos e responsáveis pela proteção da Umma, da comunidade dos crentes, até Issa, que é essa figura de Jesus, né? Mas esse Jesus Issa é o Jesus cavalheiro, que vem dessa região entre o céu e a terra, o Istmo. Ele vem para fazer a grande guerra final contra a besta do Apocalipse, e aí, a partir disso, ter o grande julgamento. Então, o Mahdi é aquele que vem para preparar a escatologia. E o Mahdi é uma figura que, quando surge, denuncia que a vida da comunidade muçulmana está em perigo. Só que no período medieval, nessa que seria o equivalente da Idade Média no mundo ocidental, que é do Império Songhai na África, que é do Império de Gana, que é do Império do Mali, né, que é do Egito Fatimida, né? Nessa época, a ideia é de que quando o Mahdi surgisse, seria justamente para transformar o mundo, né? Seria uma escatologia do mundo conhecido. No século XIX, com a influência do arabismo, né, dessa visão que é muito presente ainda, né, por exemplo, nos Emirados Árabes e por aí vai, desse Islã mais político, desse Islã que faz uma leitura mais dura, mais ortodoxa da religião, buscando uma compreensão mais dura e ortodoxa da lei, não é o Islã político do século XX, tá, gente? Pelo amor de Deus. O arabismo é um Islã que começa a ficar nessa busca de uma pureza de ortodoxia. Você tem isso no Egito, muito forte, chegando, mas no Sudão você tem um mardismo que tem influência wahhabita, tem influência das confrarias sufis que existiam na região, e tem influência também dos muçulmanos indianos que se revoltaram contra o Império Britânico em 1857 e foram exilados para o Sudão. E durante a tese eu achei influência, inclusive, do Islã nigeriano dos Manfódio, né? Vamos dizer assim, as proclamações de jihad correram uma larga extensão de território da região que hoje é Khartoum, chegando à Nigéria. Então, vieram para essa jihad também muçulmanos que seriam dessa região da Nigéria. Então, você percebe aí o raio e o tamanho da importância do Estado mardista. Isso também eu falo no primeiro capítulo, né? E o mardismo no século XIX não é uma reação contra o Ocidente, a gente tem a menor ideia disso. E esse é um trabalho que eu tenho tanto na edição portuguesa, em português, como junto com o colega Suresh na edição em inglês, né, de mostrar, né, como é que isso vai sendo construído. E essa relação é muito dialógica, né? Eles falam assim, quando eles tentam fazer a negociação, né, de dar aqueles prisioneiros religiosos, especialmente as mulheres, para não terem que casar as mulheres, né? Se livrar das mulheres. E aí o Mahdi vira para elas e fala assim: que espécie de brancos são vocês que ninguém quer vocês? A gente ofereceu vocês para a Grande Síria, ninguém quer. A gente ofereceu vocês para o vice-reinado do Egito, ninguém quer. A gente ofereceu vocês para os ingleses, eles não querem. A gente ofereceu vocês para os franceses, vocês não querem. Que raio de brancos são que ninguém quer vocês? Né? Então, a partir de perguntas como essas,
vai se começando a compreender o que é esse mundo. Então, esse mundo colonial, ele é um mundo de hierarquizações, de submissão ao trabalho forçado, de opressão cultural, sim, mas é um mundo em que essas relações são extremamente dinâmicas e que são extremamente instáveis, né? Elas não são dois mundos separados e dicotômicos. Se a gente fica com essa ideia de dois mundos separados e dicotômicos, a gente não entende a administração indireta. A maior parte das antigas colônias em África, colônias, áreas de influência, protetorados, condomínio, que é o único caso ali, um condomínio anglo-egípcio, todas elas passam por essa ideia de uma gestão de uma elite regional. Fato que não diminui a violência colonial em nada. E fato que não descaracteriza o colonialismo. O colonialismo, como já dizia Talal Assad numa obra que ele escreveu no ano que eu nasci, Antropologia do Encontro Colonial, né? Essa obra tem exatamente 50 anos e ele foi minha referência, né? Por isso que eu digo, nem sempre porque é antigo e é clássico não é atual para a gente fazer a discussão também. Ele vai dizer justamente, ele vai usar um termo que foi muito feliz, é encontro colonial, porque essas relações elas estão sendo, nesse momento histórico, tecidas, e o tempo todo o campo semântico da compreensão das relações de subordinação estão sendo negociados. Né? Então, Pedro, não sei se eu te respondi, mas eu agradeço muito aí pela pergunta, porque realmente me deu essa chance de fazer mais essa contribuição. A obra está no avião, gente, vindo para cá. A gente vai fazer, junto com a Universidade Federal de Fluminense, o lançamento dessa obra. Eu vou convidar o colega Suresh também para participar, conseguindo melhorar essa situação, né, que a gente está aí de pandemia. Eu tanto vou divulgar a publicação de 2013, que é a obra que eu fiz sozinha, né? Como também a obra em inglês, tá bom? Que aí a gente pensa ter uma circulação mais ampla e favorecer também outros interlocutores, né, a respeito do tema. Obrigado, professora Patrícia. Aprendi muito. Infelizmente, pelo avançar da hora, nós vamos ter que passar para a última conferência do evento. Gostaria, né, de deixar já um convite para que a senhora possa vir ao FPA, se não virtualmente, presencialmente, quando possível, né, Dionísio, para compartilhar. Nós recebemos muito bem todo mundo, Kate de testemunha, e se for na época do Círio, nós recebemos melhor ainda, né, porque é um momento bastante propício. Espera que eu vou. Não, vou, com certeza. Já tomei a primeira dose da vacina. Uma das coisas boas, você pode dizer, talvez a única coisa boa que tem esta pandemia y esta cuarentena es que nos dio la posibilidad de conocer colegas de todos puntos del país que hacen trabajos maravillosos y que uno ni conocía. Entonces, gracias a internet nos estamos aproximando y estamos sabiendo lo que está haciendo cada uno, y con certeza esto va a continuar para después de la pandemia, presencialmente y también en internet, a través de internet, mas presencialmente el personal poderá se conocer y se convidar unos a los otros. Y el mejor momento de vir para acá es no Círio. Estarei aí com certeza. Círio, pode contar comigo. Você vai adorar. Já estou adorando. O convite já me deixou feliz. E já está convidada já desde agora. É só dizer, acabou a pandemia, aí você vai estar vindo aqui com a gente. Só fazendo um comentário, Daniel, que a professora Patrícia, ela foi convidada para Parintins, né? E depois ela voltou no evento de Parintins, né? Pelo professor Júlio, voltou para a festa do boi, tá? Eu então, fui da festa do boi. É da festa, ela vai mesmo. E a gente vai. Eu vou à festa, eu adoro festa. Não me convida que eu vou. Vamos lá. A provocação ao chefe, que é o Dionísio, foi feita com sucesso aqui. Viu? Obrigado, então. E aí eu vou dando notícias, né, a partir do momento que a gente for fazer as lives sobre essa obra e com a colaboração do colega da Índia também, que é legal também ouvir
a perspectiva dele de trabalho, né, de conhecer. E, gente, nesse dia da África, eu queria fechar minha apresentação falando da importância do trabalho de cada um, de cada uma, do interesse de cada um, de cada uma. Eu lembro quando eu entrei para o doutorado, que todo mundo dizia assim, nossa, essa moça é tão legal, mas ninguém vai querer empregar uma pessoa que trabalha com África, né? Eu lembro de ir para seminário de tese e as pessoas dizerem assim, nossa, ela lê documentação em inglês, em francês, em italiano, paga para fazer tradução do árabe, gasta uma grana violenta. Nossa, coitada, né? Pena que não vai conseguir, porque não trabalha os temas clássicos de história contemporânea. Tadinha, né? Que difícil, né? Aí eu lembro que em novembro de 2002, eu era casada na época, e o meu ex-marido falou, né? Nossa, Patrícia, você se empenha tanto, mas e se não tiver nenhum futuro esse seu tema? Eu falei, valeu a experiência de ter aprendido com ele. Em janeiro de 2003, a minha vida mudou completamente. Nunca podia imaginar que em janeiro de 2003 viria a lei 10.639. De 0 emprego, todas as portas se abriram para mim, né? E até o último momento, eu não podia nunca imaginar que essa lei seria promulgada e que mudaria a minha vida completamente, né? E a partir dessa lei, da oportunidade que tive de me tornar docente e de ter podido participar da banca de 14 concursos públicos em todo o Brasil, quando a área estava começando, isso me deu possibilidade da minha obra também se tornar conhecida, não só a minha, vários colegas também estão tendo obras sendo traduzidas. Então, gente, é dizer, mesmo nos contextos mais difíceis, eu estudava, gente, comecei a estudar no final da ditadura militar na graduação. Fiz mestrado e doutorado durante todo o governo Fernando Henrique. Foi quase no fim do doutorado que a gente teve o primeiro governo Lula, né? Então, assim, quando a gente acredita que a gente faz uma pesquisa, que a gente é escrita de resistência totalmente, Rubens Celestino. E aí o meu sobrinho nasceu durante todo esse período, hoje é um homem de 23 anos, ele falou, tia, toda a minha vida foi ver você falando desse trabalho. Claro que fiz muitos outros trabalhos, né? Mas é um trabalho que me formou, que me ajudou a aprender, né, sobre aspectos da história da África que eu jamais teria aprendido se eu não tivesse feito esse caminho, né? Então, gente, que a gente persevere porque a gente vê o sentido, porque a gente vê o valor, né? E isso vai estar sempre com a gente, esteja a política favorável ou não. Então, gente, muita força para todos nós nesse Dia da África, muita coragem, muita alegria de ser quem somos e de fazer o que a gente pode fazer. Isso é que eu desejo para todo mundo que está aqui nessa plataforma, agradecendo imensamente ao professor Dionísio, ao professor Daniel e à professora Kate, que me permitiram esse diálogo maravilhoso, agradecendo a minha querida monitora, Aline, né, minha companheirinha aí de todas as horas, né, esse grupo que está aí com vocês desde de manhã, eles são jovens, voluntários, que gostam de história da África e que acreditam nessa abertura do diálogo, né? Então, a todos eles e elas, o meu imenso agradecimento. Muito obrigada, pessoal. Um beijo muito grande e a gente se encontra lá na conferência. Isso, a gente já vai encerrar a sala já rapidinho e já entrar na próxima, que o professor Alex está aguardando, tá bom, gente? Todos estão convidados. Tá, um beijo. Até daqui a pouco. Muito obrigada, Aline. Obrigada, pessoal. Tchau.